obrigado. Obrigado a vocês pela presença, obrigado a Alice e ao Centro Acadêmico pelo convite. Solamente que não vai ter debate, porque os autores concordam a tal ponto que tem até o mesmo nome, né? Quase que o mesmo sobrenome, né? Então é garantia de consenso, né? Então eu vou, depois de dar muitas palestras, um monte de PowerPoints, um monte de slides, eu acabei me convencendo que, independentemente de continuar fazendo palestra com mais slides, na verdade as mensagens principais podem dispensar o PowerPoint, tá? Eu aqui não trouxe a apresentação na forma meio eletrônico, tá? Eu vou dividir a apresentação em torno de 20 minutos, tá? Em 4 grandes tópicos, mencionar alguns dados básicos, explicitar os objetivos no sistema previdenciário, mencionar os objetivos da reforma e responder algumas das críticas que foram feitas à proposta, por enquanto parada, de reforma ao governo, tá? Então, quais são os elementos numéricos mais importantes que vocês têm que levar em consideração? Primeiro, eu sei que explicar um gráfico virtualmente é difícil, tá? Mas vocês são aspirantes a serem economistas, tá? Então vai ser menos difícil que para o leigo. Imagine um gráfico com 2 eixos, no eixo X eu tenho o percentual da população com 65 anos e mais, e no eixo vertical eu tenho a proporção do PIB gasto com previdência, tá? Então é razoável imaginar uma relação direta dos pontos associados a cada um dos países com essa combinação de dados, tá? Por quê? Porque países com populações mais idosas, tá, tendem a gastar mais com previdência do que países com uma população jovem. Muito bem, se eu defino com algum grau de arbitrariedade, mas mais ou menos óbvia, um número mágico de 10%, não é? 10% de população idosa acima e abaixo desse nível, 10% do PIB acima e abaixo desse nível. Para o conjunto de países para os quais há informações confiáveis acerca de ambas variáveis, tá? Então, essa definição acaba dividindo o gráfico em 4 quadrantes, não é? Eu tenho o gráfico com um quadrante superior direito, a nuvem de países com uma população idosa que gasta muito com previdência. Eu tenho países que, na mesma reta de regressão, são países jovens que gastam relativamente pouco com previdência, não é? Que, à medida que as sociedades forem envelhecendo, vão se deslocar ao longo da reta, não é? Para cima e para a direita. Na direita, embaixo, eu tenho o quadrante nobre de países que, por razões culturais ou porque cresceram muito e, portanto, reduziram a relação entre a despesa previdenciária e o PIB, ou porque fizeram boa reforma da previdência, são países até relativamente velhos que gastam menos com previdência do que caberia imaginar. E no canto superior esquerdo eu tenho um pontinho fora da curva, que somos nós, tá? Brasil é, nessa nuvem de países, tipicamente o único país que está no quadrante errado. E eu sempre digo o seguinte quando mostro o gráfico: alguma coisa errada aqui e não é o gráfico. O gráfico está certo, o que está errado é o conjunto de regras que leva a essa situação. Segundo elemento é o que aconteceu ao longo do tempo com as despesas do INSS. Se eu boto as despesas do INSS como proporção do PIB, tenho dados desde os anos 80, esta despesa do INSS era 2,5% do PIB em 1988, ano importante da, na época, nova Constituição, e foi 8,5% do PIB no ano passado. Algo que mais do que triplicou, bem mais do que triplicou seria 7,5%, o seu peso na economia, num contexto em que o processo de envelhecimento demográfico do país mal tinha se iniciado. Era daqui em diante que ele se tornará mais intenso. Terceiro ponto a lembrar é a idade de aposentadoria por tempo de contribuição no meio urbano. Praticamente não há aposentadorias por tempo de contribuição no meio rural.
e de 55 anos para os homens, 53 anos para as mulheres, tá? Uma idade baixíssima por qualquer parâmetro internacional de comparação. E o quarto ponto, aí vocês têm que lembrar um pouco aquelas aulas de geografia humana do ensino médio, lá pelo, não lembro se quando fiz isso, primeiro ou segundo ano do ensino médio, né, que tinha aquelas pirâmides demográficas, e aí mostram países jovens com aquela base bem larga e uma pirâmide que vai subindo. Lá em cima tem 3 ou 4 gatos pingados, alguns poucos velhinhos, pouco representativos no conjunto da população. E à medida em que a sociedade demograficamente vão envelhecendo, então esta pirâmide começa a assumir uma forma que se assemelha um pouco mais a um prédio, lá pelas tantas assume a forma de um gordinho com uma base menor e um robusto na parte média do gráfico, e também a parte superior começa a aumentar, tá? Então esses são pontos que cabe gravar. Vamos agora a pensar quais são os objetivos desejáveis de um sistema previdenciário. Eu diria que são 4. Previdenciário barra assistencial, na perna assistencial do sistema associado aos idosos, tá? O primeiro é suavizar a trajetória do consumo pessoal, quer dizer, da renda e consequentemente do consumo pessoal, evitando uma queda abrupta na terceira idade, tá? É claro que o padrão de consumo muda ao longo do tempo, não é? Um garoto de 20 anos não faz exatamente o mesmo tipo de programa que faço eu aos 55, um senhor de 75 anos não passa o sábado à noite na boate, etc, tá? Mas a ideia é que ao longo da vida a pessoa tenha um certo nível de bem-estar e não sofra todas as consequências, inclusive psicológicas, que decorreriam de, da noite para o dia, de repente se ver privado de uma parte importante da sua satisfação pessoal. Em segundo lugar, permitir à pessoa ter uma renda proporcional às suas contribuições, com a ideia de que quem contribui mais terá uma aposentadoria maior, que dentro de determinadas limitações, não é? Estamos falando de uma faixa que atualmente vai ter R$5.600, etc. Estamos falando de algo que não se aplica a quem ganha na vizinhança de um salário mínimo, que eventualmente essa pessoa pode ganhar mais do que aquilo que contribuiu, etc., mas que, de um modo geral, procura ser preservado pelo sistema. Em terceiro lugar, associado à perna assistencial que eu mencionei, garantir uma renda mínima para evitar situações de miséria na terceira idade, através do componente assistencial, que faz com que evita que as pessoas chegam a uma determinada idade que as condições de trabalho já ficam mais prejudicadas, tá? Sofra um drama pessoal significativo. E o quarto é que este conjunto de atributos sejam consistentes com uma minimização em termos do impacto fiscal, tá? Eu diria que o Brasil cumpre razoavelmente ou muito bem os 3 primeiros aspectos e falha miseravelmente em relação ao último, tá? O Brasil proporciona a quem contribuiu para o sistema esta característica de preservar minimamente as condições a partir do momento em que se aposentam, para aqueles nessa faixa, evidentemente, como eu falei, que o teto é R$5.600, isso não se aplica a quem ganha R$20.000, tem que olhar algum outro componente além do INSS. Estou falando para quem tem uma renda compatível com o teto do INSS. Ele permite à pessoa ter uma renda que seja proporcionada às suas contribuições. Quem contribuiu sobre 1.000 vai levar uma renda próxima a 1.000, quem contribuiu sobre 4.000 vai levar uma renda próxima a 4.000, grosso modo, tá? Tem um fato previdenciário, mas há um componente de proporcionalidade, tá? Nós praticamente resolvemos o drama da miséria na terceira idade. A miséria é um problema localizado mais especificamente na infância no Brasil, tá? E na primeira juventude, não na velhice.
Agora, em relação ao impacto fiscal, o efeito de um conjunto de regras que eu vou mencionar agora foi realmente devastador. E quais são os problemas do sistema? Tá? Basicamente, tem uma generosidade excessiva, comparativamente ao que resultaria de pagamentos se fosse levado em conta um cálculo minimamente atuarial. Isso se aplica mais especificamente para metade da população representada pelas mulheres, tá? E para o componente rural. Tem uma superposição de benefícios para quem é mulher e se aposenta por tempo de contribuição. O que eu quero dizer é que a figura da aposentadoria feminina, alguns anos antes, ela existe em outros países, ainda que esteja reduzindo a sua importância, tá? Mas que confere uma generosidade particular para as mulheres, no caso brasileiro, ter essa figura da aposentadoria alguns anos a menos, em relação a um parâmetro de comparação que, por sua vez, já se dá para os homens por tempo de contribuição, alguns anos a menos em relação às regras que vigoram para os homens em outros países, ou seja, é uma generosidade dupla, e faz uma confusão tremenda entre os objetivos de um sistema previdenciário e de um sistema assistencial, ao conceder o mesmo benefício, no mesmo valor e na mesma idade, tanto para quem contribuiu durante 15, 20 anos sobre um salário mínimo, que para quem nunca contribuiu para o sistema. Tá? À luz disso, vamos tentar entender o que a reforma frustrada, por enquanto, se propunha quando foi apresentada pelo governo em dezembro de 2016, na proposta original. Tá? Ele procurava preservar as condições para o pagamento de benefícios futuros, tá? O lema era reformar para preservar. Isso continua válido, tá? Se nós continuarmos a manter esse sistema de regras, não digo que isso vai ocorrer imediatamente, não digo que isso vai ocorrer daqui a 1 ou 2 anos, mas se continuarmos assim, vai chegar um momento em que não conseguiremos pagar todas as aposentadorias, terá que haver uma quebra de contrato social, como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Grécia. Ele procurava equalizar os regimes futuros entre homens e mulheres, entre rurais e urbanos, entre professores e não professores. Tentava, ainda que não tenha conseguido, minimizar as resistências, dilatando o período de transição por aproximadamente 20 anos, e unificar os sistemas, de tal forma a acabar com a atual duplicidade que existe entre a figura da aposentadoria por tempo de contribuição e a figura da aposentadoria por idade, mediante a formação de novas regras que deveriam levar a uma condicionalidade dupla, em que a pessoa tivesse que respeitar o número mínimo de anos de contribuição e também tivesse que ter uma certa idade. Tá? Bom, todos vocês acompanharam as críticas com as quais a proposta foi recebida e crivada. Certamente o Fábio aqui vai complementar o que eu estou dizendo e vai introduzir outros elementos, muito provavelmente de natureza jurídica para a reflexão, e certamente nos 5 minutos que me restam não há como exaurir o tema em sua plenitude. Diversos pontos vou deixar para as perguntas, tá? Mas eu queria me ater às críticas principais, tá? Lamentando que algo tão importante, em particular para o futuro de vocês, tá? Que são mais jovens, são aqueles para os quais esse futuro está mais ameaçado, tá? Pelo peso crescente da despesa previdenciária, tenha sido objeto de um debate tão rasteiro, tá? Tão vergonhoso, tão pobre e, eu quase diria, tão ridículo, à luz da profundidade que ele mereceria. Eu devo reconhecer, tá? É sempre importante preservar o lado técnico, mas ter um pouco
de senso de humor. Eu devo reconhecer que nós somos assim, nós reformistas, e nós que estamos no governo, de alguma forma, assim, absolutamente incompetentes. Aqueles que não têm a menor ideia, de como deve ser estruturada uma reforma previdenciária, que não fazem contas, tá? Que muitas vezes agem de má fé, etc., são, infelizmente, de uma competência política exemplar. Tá? Quisera eu que nós, reformistas, tivéssemos 1/10 da competência política que os críticos da reforma tiveram. Tá? Eu, como reformista, eu recebi, Fábio também, acho que todos aqui, aqueles mesmo no mundo de hoje, enfim, todo mundo fica recebendo essa brincadeirinha, e mesmo como reformista, eu às vezes tinha que soltar uma gargalhada, porque as críticas eram assim, muito mal feitas do ponto de vista técnico, mas muito bem feitas do ponto de vista de design. Tá? Então, por exemplo, a coisa mais prosaica que apareceu, aquela ideia do velhinho, né, tendo que trabalhar até não sei quantos anos, etc., com a ideia de que a pessoa teria que trabalhar 49 anos para poder se aposentar com aposentadoria integrada. Tá? Isso, infelizmente, foi talvez a crítica principal, que foi feita e calou fundo na população, ou seja, realmente pegou. Esta crítica, assim, do ponto de vista técnico, é de uma má fé. Eu, em geral, sou cuidadoso com as palavras, tá? Mas depois de, enfim, ficar curtido na batalha ideológica, eu hoje também, com os benefícios da idade, né? Esse negócio do benefício de ligar ao foda-se, esse tipo de coisa, então passei a escalar um pouquinho. E realmente tenho sido um pouco menos cuidadoso. Isto é uma crítica de má fé, tá? A não ser no caso daqueles que, por não conhecer a questão, ficavam passando e repassando o assunto, achando que havia alguma seriedade nisso. Qual foi o princípio? Como eu falei, o governo procurou unificar os regimes, ter uma regra de aposentadoria que combinasse o número de anos de contribuição com a obediência a uma idade mínima. Tá? Então, pergunto a vocês, há alguma coisa errada, do ponto de vista lógico, em que uma pessoa que contribui mais anos para a Previdência ganhe uma aposentadoria maior do que aquele que contribuiu menos anos? Creio que a resposta é mais ou menos óbvia. Tá? Bom, muito bem. Para que foi feito o sistema concebido pelo governo? Ele foi feito para uma situação hipotética em que a pessoa começava a trabalhar com 20 anos e se aposentaria pelas novas regras depois de 20 anos de transição, com 65 anos, depois de 45 anos de contribuição. É o caso paradigmático, tá? Alguém poderia dizer, não, mas isso, poucas pessoas alcançariam isso. Sim, fato, poucas pessoas alcançariam isso. E exatamente porque poucas pessoas alcançariam isso, aqueles que tivessem contribuído 45 anos deveriam merecer naturalmente uma aposentadoria maior do que aqueles que contribuíram 25 anos. Senhores, isto é de uma verdade e um óbvio absolutamente cristalino. Qual era a proposição original? Havia um coeficiente inicial de 51% associado ao caso hipotético do camarada que começava a trabalhar aos 16 anos. E depois de 49 anos de contribuição se aposentaria, então, com 1% a mais por ano de contribuição. Até as pedras da rua sabiam que aquilo era o chamado bode na sala. O que é um bode na sala? Um negócio que você põe aí para negociar, para tirar depois e acabar com aquele cheiro e a sala ficar melhor aromatizada. Então, era óbvio. Nenhum governo em nenhum lugar do mundo envia uma proposta fundamental com 100% daquilo que ele considera essencial. Manda alguma coisa a mais para
no processo de barganha parlamentar, retirar alguma coisa. Então aquilo estava escrito nas estrelas que o 51% viraria, depois de uma negociação, algo em torno de 55%. Ao virar 55%, o que aconteceria? 55 mais 45 anos de contribuição, quem começasse aos 20 e trabalhasse até os 65, tá? Contribuindo 45 anos, levaria 100%. Aí vem a crítica de má fé, porque não há outra explicação para quem entende do assunto. Ah, então isso significaria que a pessoa teria que trabalhar até os 80 anos para aprovar 45 anos de contribuição. Resposta óbvia. Óbvia. Isto só se o camarada quisesse se aposentar com 100% da contribuição. Ninguém faria isso. Por quê? Porque existia, já vigente no Brasil, um negócio chamado fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é uma matriz onde eu tenho nas colunas a idade da pessoa e nas linhas o tempo de contribuição. E este fator previdenciário faz com que, se o camarada espera um ano para se aposentar, ele vai ganhar mais ou menos 6 ou 7% a mais em relação ao valor da aposentadoria que teria no ano anterior, uma vez adquiridas as condições de elegibilidade. E o que os dados estavam mostrando? Que as pessoas preferiam se aposentar cedo, deixando de ganhar 6 ou 7%, porque todo mundo queria se aposentar cedo. Ora, pergunto eu, se o camarada não espera um ano a mais para se aposentar, ganhando 6 ou 7% a mais, onde está a lógica que levaria o cara a adiar a aposentadoria para ganhar 1% a mais? Ninguém faria isso. O que aconteceria? O sujeito trabalharia até os 65 anos e veria quantos anos de contribuição ele tinha. Aos 65 anos, tinha 20 anos de contribuição. Se o mínimo fosse 55, se aposentaria com 75% da sua renda contributiva. Se tivesse 25 anos, aposentaria com 80% da sua renda contributiva e assim sucessivamente, tá? Então, cada uma das objeções que foram feitas encontrava uma resposta técnica. Infelizmente, a gente entrou num turbilhão de polarização política pelo contexto dramático que o país viveu no período 2016-2017 e, evidentemente, o espaço para uma discussão racional se fechou dramaticamente no dia da divulgação dos agora já famosos áudios do Joesley Batista, tá? Há uma série de pontos específicos, tá, para explicar depois, mas eu não quero tomar tempo do meu xará. Você dá a palavra a ele, depois fica uma série de pontos para o debate, tá? Boa noite a todos. Impressionante como o evento de economista começa na hora, né? Regularmente, 19 horas, Fábio falou exatamente 20 minutos. Um pouco diferente dos eventos jurídicos, né? E quanto mais alta corte, mais dura a fala. Exatamente. Bom, eu agradeço a organização do evento, pelo convite de poder falar aqui um pouco sobre Previdência. Cumprimento meu colega de mesa, Xará. E, de fato, acho que a gente tem mais concordâncias do que divergências nesse tema de reforma da Previdência. Eu até uso muito os dados do Fábio, até nessa questão do gasto da Previdência brasileira quanto ao PIB, para evidenciar que, de fato, tem algo errado, né? Eu não sou economista, sou advogado, mas você olhando os quadrantes, os diedros que ele apresenta, nota-se que algo tem que ser feito. Não faz sentido uma pessoa conseguir frequentemente ficar mais tempo aposentada do que trabalhou e contribuiu. Isso inevitavelmente vai conduzir o sistema ao fracasso. E aí acho que esse é um primeiro ponto importante, né, que ainda se discute no Brasil. Há 20 anos eu vejo essa discussão e a gente não consegue superar essa primeira etapa, que seria
a linha de partida em matéria de reforma da Previdência, que é a questão da necessidade da reforma. Porque há um segmento da sociedade que entende que o modelo previdenciário brasileiro é superavitário, que tudo vai bem e nada precisa ser feito. E essa discussão se mantém desde 98, desde a reforma lá do governo Fernando Henrique. E eu lembro assim de já ter visto discussões acaloradas sobre isso, o Fábio também já participou de algumas. Eu lembro inclusive de um evento na Câmara dos Deputados, que se discutia isso, que tinha lá o pessoal da Anfip, né, falando lá dos números, tinha o pessoal da Secretaria de Tesouro Nacional. E aí quando a discussão chegava no detalhe, né, eu, leigo no assunto econômico, ficava olhando para aquilo e me sentia perdido, né, porque o pessoal da Anfip dizendo, não, porque tem essa renúncia fiscal, isso aqui representa 10 bilhões, o pessoal da STN, não, isso na verdade é só 1 milhão, e aí você fica olhando para aquilo, bom, isso acaba virando um ato de fé, né, em quem eu acredito. E após refletir aí durante muito tempo nessa matéria, eu confesso que entre os crentes e os descrentes do déficit da Previdência, hoje eu virei agnóstico, né, nessa discussão. O que eu acho é o seguinte, você pode até, de acordo com a sua quantificação previdenciária, entender que o modelo é superavitário. Ok, tudo bem, você pode até entender isso. Só que a questão é que o modelo continua não sendo sustentável no longo prazo. A discussão é, já estamos à beira do precipício ou estamos a 10 quilômetros do precipício? É essa a questão. Ah, estamos a 10 quilômetros, então está tudo bem? Não. A gente tem que mudar o rumo também, da mesma forma. Então, a quantificação hoje de gasto previdenciário já externa a necessidade de que algo tenha a ser feito. Até porque o modelo previdenciário, ele não existe, como disse o Fábio também, para premiar a pessoa porque começou a trabalhar cedo. Não, a ideia é não parar os trabalhadores e seus dependentes frente aos infortúnios da vida. A ideia da aposentadoria precoce por tempo de contribuição era algo que foi criado no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, como uma forma de renovação acelerada do mercado de trabalho. Terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados europeus queriam buscar o pleno emprego, um instrumento que se percebeu viável era a aposentadoria precoce, até porque naquela época era difícil o indivíduo passar de 50 anos de idade, dava para pagar pouco, porque o bem-estar era alcançado com alguma facilidade, né? Só não ter uma bomba estourando na cabeça dele já era bom. E aí esse modelo foi fixado dessa forma, mas nos anos 70 isso se mostrou um projeto inviável, né? A literatura especializada chama até dos 30 gloriosos, esse período de 30 anos que vai da Segunda Guerra, fim da Segunda Guerra até meados dos anos 70, em que a expectativa de vida começa a crescer, as pessoas querem ganhar cada vez mais, e aí algum tipo de adequação do sistema protetivo tem que ser feito. Tanto que os países europeus abandonaram a aposentadoria antecipada por tempo de contribuição e adotaram como regra a aposentadoria por idade. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém esse tipo de prestação. E o que me parece ainda mais dramático no sistema brasileiro é que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela gera uma solidariedade às avessas. Porque quem se aposenta por tempo de contribuição no Brasil é o trabalhador de classe média para cima, não é o pobre. Isso eu falo por experiência própria. Eu fui servidor público federal, presidi uma junta de recursos da Previdência e via isso no meu dia a dia. Vinha lá aquele processo do indivíduo, classe média alta, tinha lá carteira de trabalho anotada, tudo certinho, tinha direito a benefício, a gente nem entendia porque que o INSS tinha indeferido aquele negócio, né, que estava tudo ali anotado, certo? Aí estava lá aposentado com 52 anos de idade. Aí na sequência vinha o processo do pobre. Indivíduo já com 60 e muitos anos e tentando se aposentar porque não conseguia provar o tempo mínimo de carência. Aí vem a carteira de trabalho daquele trabalhador. Quando vinha a carteira de trabalho, porque às vezes nem tinha, perdia, né, sumia, a carteira dele parecia um baralho, aquele monte de folha solta, né, a gente jogava isso na mesa, tentava montar o quebra-cabeça, tinha folha faltando, era desgraça, o dado não estava no sistema. E aí o que notamos hoje é que esse trabalhador tem que ficar frequentemente no mercado de trabalho até os 65 anos, porque só vai conseguir se aposentar por idade. A gente tem ainda uma solidariedade às avessas do nosso modelo. É um modelo que, do ponto de vista atuarial, é desequilibrado, ainda que exista essa discussão no aspecto financeiro, se tem déficit ou não. Do ponto de vista atuarial, não há dúvida, o modelo não se mantém de pé.
A última vez que se fez cálculo atuarial no Brasil foi em 1960, no modelo público, na época da Lopes, da Lei Orgânica da Previdência Social. E além disso é injusto, porque prestigia um determinado grupo. Então, o consenso da reforma previdenciária, eu acho que é o mais importante. Eu, por coincidência, até escrevi sobre isso semana passada. Eu tenho uma coluna quinzenal num site jurídico, que é o Migalhas, e até falei sobre isso na coluna que saiu hoje, dizendo que a reforma da Previdência não sai mais desse governo. Esse governo está aí tentando só se manter de pé até o final, mas ele poderia, pelo menos, tentar construir algum consenso mínimo de que a reforma previdenciária tem que ser feita. E construir esse consenso da maneira correta também, né? Porque essa estratégia de querer eleger os bodes expiatórios, quem é o responsável, essa categoria, aquelas também não ajuda em nada. Isso, na verdade, só gera algum tipo de revolta frente à proposta de reforma, gera a resistência mais aguerrida, o pessoal contra a reforma ganha combustível. A gente tem que parar de olhar um pouco para trás e olhar para frente. Até porque se for para caçar bode expiatório, tem um monte de situações esquisitas aí no passado da Previdência brasileira que eu acho que não faz sentido a gente ficar ali pescando uma a uma. Deixa o retrovisor um pouco de lado, vamos olhar para frente. O que a gente quer no nosso modelo previdenciário? Vamos tentar aqui estabelecer um planejamento racional. Então, se esse consenso já for construído, eu acho que vai ser muito importante. Até porque a reforma previdenciária que virá, ela será uma reforma constitucional. E mexer na Constituição é extremamente difícil, tem que ter uma maioria qualificada. O nosso modelo previdenciário é altamente constitucionalizado. O Brasil é o único país do mundo que estabelece na Constituição qual é a idade mínima que a pessoa tem que alcançar para se aposentar. Então mexer nisso é difícil. E no passado o governo federal conseguia construir maiorias de maneiras das mais variadas, até pela via da corrupção. O Mensalão, há uns anos atrás, mostrou isso, né? E a gente tem notado que hoje esses mecanismos heterodoxos não têm mais espaço. Então tem que ser no diálogo, que é algo que a nossa democracia parece que não está muito bem acostumada. Então a gente tem que efetivamente dialogar, convencer a sociedade de que isso é necessário, que o cidadão médio hoje está perdido no fogo cruzado. O governo estatal, que fala que o modelo está colapsando a qualquer momento, e tem um outro segmento da sociedade que diz que está tudo bem, o indivíduo fica ali naquele fogo cruzado. Bom, eu acredito em quem, né? Então, vamos tentar apaziguar os ânimos e evidenciar esses números aí que são patentes. O Fábio tocou num ponto muito importante também, que externa essa realidade da reforma previdenciária, que é a perspectiva demográfica no Brasil. Porque a população brasileira envelhece rapidamente. Não é só um envelhecimento, a gente tem um contexto peculiar, que ali o envelhecimento populacional, há uma retração da natalidade severa. Pra vocês terem ideia, uma população, para não aumentar nem diminuir, cada mulher teria que ter, em média, 2 filhos. Essa é a média. Faz sentido, né? Para repor ela e o pai. Na verdade, a média é 2,1, mas 2,1 é meio esquisito, né? Então, a gente fala 2. E no Brasil, a mulher já tem menos de 2. Essa taxa de reposição já está abaixo de 2. Ou seja, a tendência daqui a alguns anos é a população brasileira até decrescer, além de envelhecer. E o modelo estatal, que é financiado por repartição simples, em que a geração mais nova financia o benefício da geração mais antiga, inevitavelmente vai entrar em colapso. E aí, como disse o Fábio também, a nossa pirâmide etária parece hoje um barril. Então você tem ali o maior número de pessoas no meio da pirâmide. São aquelas pessoas que são jovens adultos e adultos. São os indivíduos que trabalham, que contribuem e não usam o sistema. E por isso que o gasto previdenciário hoje tinha que ser muito menor do que é. Porque o grosso da população está no meio do caminho. Então a gente vai esperar o quê? A pirâmide virar para aí pensar em fazer reforma? Aí vai virar estado do Rio de Janeiro, né? Não dá. Eu já mal recebo como professor da UERJ, né? Então não quero de novo sofrer esse tombo mais na frente, né? Quando me aposentar, a gente tem que antecipar esse tipo de problema. Aliás, o cálculo atuarial em âmbito previdenciário é justamente para isso, né? Para você antecipar essas mudanças da clientela protegida e poder adequar o sistema. Então a gente tem que rediscutir isso seriamente. A questão da mulher também, que o Fábio comentou aqui, eu entendo que deva passar por alguma revisão. Não faz sentido a mulher se aposentar mais cedo que o homem. Isso é um assunto que também gera uma controvérsia muito grande, né? Em razão da dupla jornada.
E isso é até bem peculiar, porque se a gente olha no âmbito mundial, vários motivos já foram utilizados para a mulher se aposentar mais cedo que o homem. Pra vocês terem ideia, em alguns países europeus havia essa regra de aposentadoria antecipada para a mulher, porque a mulher, ela em regra se casa com homens mais velhos. Então, para que eles possam se aposentar na mesma época e curtir a velhice juntos, a mulher se aposentava mais cedo. Isso para nós soa até risível, né? Mas era um parâmetro. Além desse, o parâmetro clássico também da dupla jornada, que eu, assim, acho que existe efetivamente. A mulher, hoje no Brasil, ela tem que ingressar no mercado de trabalho, né? Tem que buscar algum rendimento, paga lá alguma conta, sem abrir mão dos seus afazeres tradicionais. Tem que cuidar dos filhos, da família, tem que aturar o marido, né? Que é uma parte altamente desgastante. Isso é inegável, só que a mulher, fazendo isso tudo, ainda vive mais que o homem, né? E aí, do ponto de vista protetivo, como é que alguém que vive mais se aposenta mais cedo? Havia também no passado aquela discussão de que isso ia acabar. Não, a mulher agora trabalha, se estressa, fuma, come no McDonald's e aí vai começar a morrer cedo também. Só que não, ela continua vivendo em média aí 7 anos a mais que o homem. E aí a perspectiva é que não é papel da Previdência Social produzir esse tipo de compensação. Na verdade, o que se pode pensar e o que se deve criticar é o seguinte: a gente tem que superar um modelo protetivo que é construído adotando como paradigma o homem, que é a grande crítica do movimento feminista, né? Se olhar no pensamento norte-americano, os autores feministas falam isso: quem elegeu o homem centro do universo? E o nosso modelo protetivo, o modelo de seguro social, vem lá do sistema bismarckiano, do século XIX, ele de fato foi construído olhando para o homem, que era o homem que trabalhava, que contribuía e se aposentava. Aquele que bancava a casa, bancava a família. Hoje a mulher trabalha, contribui e se aposenta, mas se aposenta com menos. A ideia é que o modelo previdenciário bismarckiano, ele perpetua as iniquidades de gênero. Porque veja, a mulher ganha menos que o homem, não é só por preconceito. Isso, claro que existe, mas ganha menos também porque ela privilegia a família em detrimento do trabalho. Isso a gente vê no dia a dia. Se, por exemplo, alguém me oferece um trabalho para eu ganhar 10 vezes mais lá em Manaus ou na África, bom, amanhã, vou pegar minha roupa ali em casa, perguntar isso para minha mulher e falar: não, tá maluco? Não, como assim? Tem meus filhos aí, estão na escola. Então a mulher, ela prestigia a família e com isso ela ganha também menos, contribui com menos e se aposenta com menos. Então a gente tem um modelo que perpetua esse tipo de iniquidade. Há um tempo atrás, um agente do governo tentou fazer um discurso aí um pouco dúbio sobre isso, falando: não, de fato a mulher com dupla jornada nos preocupa. Eu costumo dizer que o que me preocupa é a mulher com jornada única, aquela que só trabalha no lar, que não tem atividade remunerada, o que hoje é muito comum, aliás, né? Que não tem onde botar a criança, não tem creche, não tem dinheiro para pagar a babá, então acaba se afastando do mercado para cuidar dos filhos. O que acontece com essa mulher? Ela não tem atividade remunerada, ela em regra não contribui à Previdência, o que vai acontecer é que ela não vai se aposentar. O que adianta para esta mulher existir uma regra abstrata que em tese viabiliza a aposentadoria 5 anos antes? Não tem a menor importância para ela, porque ela não vai conseguir se aposentar. Então a gente tem que repensar o modelo nesse sentido. E há alguns instrumentos que podemos adotar frente a modelos estrangeiros, por exemplo. Há modelos europeus que permitem à mulher computar como tempo de contribuição o período que ela fica lá cuidando dos filhos, auxiliando a família. Isso é sem dúvida um mecanismo muito mais eficaz do que querer dar 5 anos a menor para fins de aposentadoria. A gente tem que repensar isso tudo. E o último ponto aqui, antes de passar a palavra para vocês, é que quando discutimos previdência, temos que tomar o cuidado para atentar à questão financeira e atuarial. Isso é importante, até porque a Constituição diz que a previdência tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Isso é a previsão expressa do caput, no artigo 201 da Constituição. Mas a gente tem que ter em mente também que temos que criar um modelo protetivo que atenda às suas finalidades. Então, o que às vezes me preocupa nessa discussão é que a gente corre o risco de ir para o extremo oposto, que é olhar só o aspecto financeiro, sem olhar o lado protetivo.
vamos fazer a reforma porque isso vai gerar uma adequação do gasto previdenciário, resolvendo a parte econômica e atuarial, mas deixando de lado o aspecto protetivo. Porque o que acontece hoje, né? Hoje, o trabalhador brasileiro, ele frequentemente é submetido a condições inadequadas de trabalho. O meio ambiente do trabalho no Brasil é um dos piores do mundo. A gente tem um dos piores índices de sinistralidade laboral. A cada 15 minutos a gente tem um acidente de trabalho. A cada 2 horas alguém morre no trabalho. Isso dados oficiais, fora o que nem é noticiado. Então deve ser até pior que isso. E aí o que acontece? Hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, em alguma medida, mascara esse tipo de incapacidade. Que a gente percebe trabalhadores que estão na casa dos 50 anos, que conseguem se aposentar por tempo de contribuição, mas já estão ali com a sua aptidão laboral prejudicada. Mas consegue se aposentar, vai por tempo de contribuição, vai com o fator previdenciário, ok, melhor que nada. Se a regra passa a exigir dessa pessoa 65 anos de atividade, ele não vai conseguir chegar lá. E aí, mesmo do ponto de vista financeiro, a gente corre o risco de trocar 6 por meia dúzia, só que ao invés de tempo de contribuição, essas pessoas vão se aposentar por invalidez. Então, a gente tem que repensar também essa gestão do meio ambiente do trabalho. Isso é um problema extremamente grave no Brasil. Isso me lembra um outro ponto que o Fábio falou também, que hoje é todo mundo conectado, Facebook, etc. E aí a gente defende a reforma da Previdência e vive levando bordoada, né? E aí na época da reforma lá tinha uma foto, um meme, não sei se vocês viram isso, que tinha um velhinho carregando um saco de cimento na cabeça, trabalhador, e aí volta e meia me mandavam aquilo, né? E, Fábio, será que esse cara vai conseguir carregar saco de cimento na cabeça até os 65 anos? Você vai conseguir? Você conseguiria fazer isso? Bom, claro que não. Só que o que está errado é ele carregar saco de cimento na cabeça. Não é assim que a pessoa tem que trabalhar. Ela tem que buscar algum tipo de instrumental de trabalho que permita que desempenhe aquela função durante um tempo maior. Não dá para estragar aquele trabalhador como a gente tem visto hoje o Estado deixar quieto, deixar para lá. Então a fiscalização, o controle tem que ser mais rigoroso. A mesma coisa a aposentadoria de professor. Eu falo que não faz sentido o professor de ensino fundamental médio se aposentar mais cedo. Mas ele é importante, ele tem uma função relevante na formação do povo brasileiro, na construção da cidadania. Isso é mais um motivo para ele continuar trabalhando, né? E não retirá-lo do mercado quando ele está ali no ápice. E aí eu já falei isso em eventos de professores, né? Temeridade da minha parte. Mas aí uma professora falou, eu quero ver você ficar 30 anos dando aula numa escola pública ali, um CIEP. Você aguentaria? Eu falo, não vai aguentar nem 30 dias, né? O que tirar 30 anos. Mas o que está errado, novamente, é a pessoa ser submetida a uma condição inóspita dessa de trabalho. Então a gente tem que repensar isso. A gente no Brasil ainda tem esse hábito de querer compensar condições inadequadas de trabalho mediante aposentadoria precoce. A gente tem que olhar para a causa e não para o efeito. Não dá mais para fazer isso. A gente tem que ter essa percepção clara e, formando esse consenso, quem sabe uma reforma da Previdência possível possa ser realizada em breve. Agradeço a todos pela paciência. Por que não substituir o atual modelo de repartição do bolo pelo modelo de capitalização individual? E outra, permitir ao poupador que possa fazer sua poupança em moeda estrangeira, moeda privada nacional, que seria aí uma coisa a ser discutida ainda mais à frente, e ouro. E talvez aí, quem sabe, até moeda virtual. Moeda virtual não faça isso. Coitado dos idosos, tá? Muito arriscado, tá? Vamos lá. Ótima pergunta, tá? É uma pergunta natural que surge nesses fóruns, tá? Eu diria que há duas respostas, tá? Duas razões muito importantes. A primeira é o chamado custo da transição, tá? Uma coisa diz o seguinte, olha, o Brasil começa agora, nós começamos do zero um sistema previdenciário, então eu concordaria com você que este é o mais justo dos regimes. Cada um vai receber em função daquilo que tiver contribuído. Qual é o problema do mundo real? O Brasil começou lá para trás, e lá para trás, eu sempre fui professor muitos anos de economia brasileira, e eu ficava assim, criando um diálogo imaginário lá nos anos 40, né?
um país inteiro. Se a gente se queixa agora do país, imagina o que era o país na década de 30, 40, né? As primeiras caixas de capitalização. O sistema originalmente surge como um sistema de capitalização. Agora você imagina, não é, um monte de coisa a fazer, estradas a fazer, estrada de ferro, etc, etc, etc. O dinheiro se acumulando em alguns fundos de pensão, e o Dr. Getúlio chamando um assessor e dizendo: mas me diz uma coisa, como é que o ministro da Fazenda me diz que não tem dinheiro para nada e esse dinheiro aí está se acumulando nessas caixas de aposentadoria? Mas para que é isso? Aí o assessor dizendo: não, mas isso é para pagar as aposentadorias. Mas que aposentadoria se não tem aposentado no país? Não, mas é para pagar, doutor Getúlio, as aposentadorias de quem for se aposentar em 1970. Isso em 1935. No final da história a gente sabe. Aquele dinheiro foi utilizado e aí vale a analogia com a bicicleta. A bicicleta é um negócio que, se você não anda, para e cai, né? Então, analogamente, o que acontece? Quando os recursos que foram inicialmente capitalizados passaram a ser utilizados para um monte de coisa, para a construção de Brasília, etc, etc, aí uma vez que se cometeu o chamado pecado capital, só tem um jeito: é pagar a quem está aposentado com o dinheiro de quem está contribuindo, tá? O que vai acontecer se tentar reverter isso? O que vai acontecer é que, num determinado momento, seria o seguinte: bom, a partir de agora eu não contribuo mais para o INSS, eu contribuo para a minha caderneta de poupança, entre aspas, associada à aposentadoria. Só que aí, o dinheiro que hoje está indo para o INSS, na forma de contribuições, deixa de ir e nós aumentamos, na verdade, o déficit público, que já é de 7, 8% do PIB. Então, essa é a grande razão de natureza prática, tá, que no Brasil de hoje impede essa mudança da natureza do regime. A segunda razão é também de ordem prática, associada às características das pessoas que recebem aposentadoria. E aí uma coisa que a gente aprende, e aí certamente tenho certeza que o Fábio concorda comigo, que os sistemas previdenciários, eles são moldados pelas idiosincrasias nacionais. A forma de pensar de um brasileiro não é a mesma forma de pensar de um sueco, não é a mesma forma de pensar de um americano. Então, nos Estados Unidos, faz parte do contrato social, porque o camarada, desde que tem 4 ou 5 anos, está acostumado a ouvir isso nas conversas de café dos pais, que a bolsa cair é um fato da vida. E como todo mundo aplica em ações, o camarada entende que, no limite, se a aposentadoria dele é afetada pela queda da bolsa, tudo bem, porque isso faz parte das regras do jogo. Aqui no Brasil, isso é inimaginável. Eu venho há anos brigando amistosamente com os meus amigos do sistema financeiro que defendem esse tipo de mudança, dizem o seguinte: olha só, fulano, eu te vi, escutei você dizer para as pessoas: olha que bonito, olha que coisa, esse negócio de você deixar o dinheiro na mão do governo e o governo utiliza mal. Imagina como seria melhor, tá, se você pudesse aplicar o dinheiro, tá, e o dinheiro rendesse mais, etc, etc. Só que, para isso, é necessário explicar à pessoa que isso é uma via de mão dupla. O cara pode se dar bem ou pode se dar mal. E eu tenho certeza absoluta que na primeira queda das bolsas, quando você faz esse tipo de conta, tem que pensar 7 ou 8 décadas à frente, porque você tem que fazer a conta para o garoto de 20 anos como vocês, tá? Que entra agora no sistema, e algumas dessas pessoas vão viver 100 anos, tá?
Então você imagina a quantidade de quedas da bolsa que vão acontecer ciclicamente ao longo de 80 anos. No Brasil, você pode dar 100, não é 98, é 100% de certeza que na primeira queda das bolsas, tá? O cara que você vendeu esse peixe, não você, digamos, genericamente, tá? Em favor dessa reforma, tá? Vai dizer, não, peraí, doutor, ninguém me falou isso. E aí, o senador Paulo Paim vai apresentar uma proposta no Senado que não tenha dúvida nenhuma de que vai ser aprovada por unanimidade, tá? Para que esse camarada seja ressarcido pelo Tesouro das perdas que teve na bolsa, tá? Então, eu diria o seguinte, realisticamente, eu tenho uma renda elevada, tá? Acredito que provavelmente o Fábio também, uma parte importante das famílias dos alunos aqui típicos, médios do IBMEC também, tá? Então, vamos pegar um caso hipotético, uma pessoa que tem uma renda de 15, 20 mil reais. Não é função do governo se preocupar com essas pessoas. Essas pessoas têm que ter tido instrumentos para, de uma forma ou de outra, se virar. Vão ter lá a aposentadoria do INSS de 5 mil reais. Se a pessoa quiser ter uma renda maior, se não tiver se preparado, bom, a vida é dura, o mundo está cheio de situações individuais dramáticas, tristes, etc. Isto não é função do governo. Agora, garantir que uma pessoa que ganha 2 mil reais não vá para a rua da amargura porque a bolsa caiu, eu acho que esta é uma função do governo, tá? Então, hoje o teto do INSS da ordem de 5.600 reais, tá? É exagerado a nível mundial, eu não tenho a menor dúvida, tá? Mas, realisticamente, por conta desses elementos financeiros que eu mencionei, me parece que seria quase que cruel fazer com que um camarada que ganha R$2.800, R$2.600, tenha sua aposentadoria em função das cotações do sistema financeiro. Então, não fosse esse custo de transição, eu te diria o seguinte, salário mínimo, grosso modo, em torno de R$1.000, tá? Então, até R$3.000, eu acho que teríamos que manter o sistema como está agora, modificando esses parâmetros de aposentadoria dos quais estamos falando. Eventualmente, para quem ingressar no sistema de agora em diante, aí sim se poderia mexer nessa faixa de 3 a 5.600 reais, para que estas pessoas, tá, aquele adicional a 3.000 reais, tá, de contribuição, migrassem para fundos de pensão, tá? Mas de qualquer forma, isto corresponde a um grupo pequeno da população. Achar que isso vai mudar o futuro do país vai contra o que dizem, tá? Não sei se eu falo É basicamente isso, né? Eu concordo que o modelo de repartição, um pilar de repartição tem que continuar existindo, porque a ideia é que o modelo protetivo no pilar básico, ele atende a eventos previsíveis e imprevisíveis. A gente, quando fala em previdência, pensa muito na velhice, né? Mas esquece que tem a doença, tem a invalidez, tem a morte. E se você tem um modelo capitalizado puro do indivíduo que trabalhou 6 meses, contribuiu, sofreu um acidente, ficou inválido, esse cara vai receber o quê, né? Pode fazer um seguro. Mas aí é você dizendo, se vira aí e faz um seguro, né? Mas aí a sociedade se torna mais responsável também. Não, essa é a questão, né? Outro ponto também, por que no mundo inteiro previdência é obrigatória, né? Porque o argumento do liberal clássico é, bom, olha só, não faz sentido o Estado me impor sob vara um ingresso coercitivo no modelo protetivo. Eu sei o que eu faço com o meu dinheiro, eu sei tomar conta da minha vida. Mas que a verdade não é essa, né? Quem sabe, oxalá o ser humano atinja esse grau de racionalidade, né, daqui a uns 5 séculos, né, se a gente não se matar até lá. Mas o ser humano está longe de ser racional. O ser humano age movido por paixões, impulsos, ainda mais sociedade de consumo. Hoje, eu vejo jovens, né, você tem um impulso a consumir o tempo todo, né?
Você está ali, talvez os alunos na aula, de repente parece um pop-up ali, né, do negócio novo. Opa, quando você vê, você já clicou, seu cartão já está cadastrado, já foi. Você tem que comprar um computador mais novo, que seu amigo está usando também. E previdência, nesse ponto de vista, nada mais é do que uma opção entre consumo presente e consumo futuro. É o que a gente está discutindo aqui. E você hoje exigir do homem médio, da pessoa média, que ele racionalmente consiga abrir mão do consumo presente visando o consumo futuro, não funciona. Acho que todos esses aspectos, um modelo compulsório de ingresso mediante repartição, me parece o caminho certo, né? Essa discussão tomou lugar no Canadá no final dos anos 90, que houve uma reforma abrangente do modelo, muita gente discutia isso, né? E aí, após os pontos que o Fábio levantou também, de crise econômica, você concluiu-se que um modelo prioritariamente custeado por repartição simples, num pilar básico de proteção, é o melhor caminho. Até porque o maior ressegurador que existe é a própria sociedade, pelo Estado. É aquela história, muitas pessoas têm essa ideia quando a coisa vai bem. Agora, quando a casa cai, todo mundo corre para o Estado. Isso é fato. E aí, então, o Estado, patrocinando alguma cobertura mínima, mediante um modelo desse de repartição, eu acho que é importante. Sem prejuízo, claro, de ter um pilar adicional capitalizado, que eu acho correto também, ou até um modelo híbrido. Agora, o modelo capitalizado puro, a literatura especializada tem cada vez mais se afastado dessa opção. Boa noite. A minha pergunta é para o professor Zambit. Ele falou a respeito da previdência, né, da mulher colocar, paritar, né, com a dos homens. E eu gostaria de saber do senhor, porque na Constituição, né, a gente tem, no direito em si, a gente tem o princípio da isonomia, que é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. E acredito que a Previdência Social, né, ela, pelo nome, ela não é como o senhor falou, não é um título de capitalização, né? Se eu quisesse, a gente faria um seguro e todo mundo precisaria, iria nesse seguro para poder ter ali o seu seguro, a sua aposentadoria, o que for. E a previdência privada, ela faz isso, né, tanto pelas mulheres quanto pelo professor, que diminui o tempo de serviço. Eu queria saber do senhor se isso não vai ferir, né, a jornada dupla da mulher, também o fato dos professores também terem umas condições muito precárias, né, digo isso professor de ensino fundamental e médio, não professor universitário, né? E se isso não vai ferir, né, o que a gente tem lutado, o que a gente, toda a jornada da mulher, até hoje, em tentar entrar no mercado de trabalho e ainda assim ter salários menores que a dos homens, e ainda assim ter, né, que contribuir, né, muitas das vezes ela não consegue esse tempo todo de contribuição de 15 anos, né, muitas das vezes ela tem que complementar, ela não consegue fazer esse mínimo de 15 anos, diferente dos homens que já estão no mercado de trabalho já desde o início, né? A mulher já ingressa um pouco mais tarde, ou às vezes ela tem que parar por conta de família, então ela não tem esse tempo de 15 anos certinho, ela tem que muitas das vezes contribuir mais para frente. E eu gostaria de saber do senhor, como que fica essa isonomia, né? A gente vai esquecê-la e tentar paritar como se nada tivesse acontecido no Brasil, como se a gente fosse iguais, né, homens e mulheres, né? A gente vai esquecer que homens e mulheres ainda têm essa diferença? Eu vou deixar as considerações jurídicas com o Fábio, tá? Eu vou entrar com um dado. O número de mulheres aposentadas por tempo de contribuição no Brasil em 1994, quando foi lançado o Plano Real, era de 300 mil pessoas, mais precisamente 308 mil mulheres que naquele ano, no dia 31 de dezembro, nas estatísticas
do Anuário Estatístico da Previdência Social estão aposentados. Sabe qual vai ser ano que vem? Chuta o número. Não. Você mencionou algo que não pode ser dissociado da matemática. Uma coisa que eu aprendi, eu levei muita porrada ao longo de 25 anos de debate. Eu, modéstia à parte, fui aperfeiçoando os argumentos, tá? Eu era muito jovem, muito arrogante, muito tecnocrático, e eu aprendi, ao contrário do que eu achava quando tinha 20 e poucos anos, comecei a incursionar nisso, que a previdência social jamais pode ser encarada como um problema meramente matemático. Mas todo o meu modesto esforço de catequese, nos fóruns universitários, quando escrevo nos jornais, quando vez por outra sou chamado ao congresso, tá? Quando vou para a televisão, é tentar passar para quem decide, para a opinião pública, que a previdência é também um problema matemático. Então, se a gente se põe de acordo sobre isso, nós podemos encontrar uma base para o consenso que o Fábio advogou. Então, se entendemos que as considerações que você mencionou são importantes, e certamente são, mas ao mesmo tempo quem as defende entende que os números têm a sua força, eu te faço uma pergunta. Eram 300 mil mulheres em 1994. Mais ou menos, quantas você acha que são hoje? Quantas? 2.100.000 pessoas. Acho que os números falam por si mesmos. Bom, outro ponto aí que a gente pode adicionar à discussão é que os argumentos que você utilizou não têm absolutamente relação com a idade antecipada da mulher. O que acontece? O regime geral de previdência social tem duas aposentadorias voluntárias, por idade e tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, regra geral hoje, 35 anos, homem, 30 mulher, a mulher tem redução. Aposentadoria por idade, 65 anos, homem, 60 mulher. Sendo que na aposentadoria por idade, não basta a idade, tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que é a chamada carência, que é 15 anos para os dois, é igual. Então, essa discussão que você falou quanto à aposentadoria por idade é absolutamente irrelevante. E outro ponto é que, como eu disse ao longo da minha exposição, a mulher hoje ela tem uma dificuldade, seja quanto ao ingresso no mercado de trabalho, a dupla jornada, a remuneração, sim, claro. Só que a redução em 5 anos na idade ou no tempo de contribuição não resolve esse problema. Foi o que eu falei aqui da mulher com jornada única, mulher que se dedica ao lar. O que adianta para ela ter uma regra hipotética dizendo que ela pode ter 5 anos a menos de idade? Não vai adiantar absolutamente nada. Então a gente tem que rever o nosso modelo de tal maneira que ele supere esse tipo de iniquidade. O modelo hoje, em certa medida, é estigmatizante. Ah, por que a mulher tem 5 anos porque ela é coitadinha? Ela fala assim, não, a gente está tentando consertar o modelo errado, da forma errada. Então é isso que a gente tem que repensar. A gente vai abrir para o senhor, mas tem mais alguém interessado em falar? Aí a gente encerra, tá bom? Bom, eu queria tocar numa questão que seria em relação às questões fiscais e orçamentárias. A gente vê que a Previdência ela acaba gerando uma forte pressão em cima do orçamento público, e se a tendência demonstrada por esses dados de projeções é que esse déficit previdenciário ele cresça cada vez mais, isso poderia resultar, de certa maneira, em um problema fiscal. Problema fiscal esse que a gente já vive na atual conjuntura. Então, quando o governo Temer assume, ele vem com duas propostas de reforma bem definidas, que seria a reforma da Previdência e, aliás, a outra não seria bem uma reforma, mas seria uma proposta de emenda constitucional que impôs um teto de gasto público.
À medida que você não tem um teto por conta, mas você tem um teto global, quais seriam os impactos que a sociedade brasileira poderia ver, pelo menos, de curto prazo nos próximos 10 anos? A Previdência ela pode resultar em uma pressão nesses próximos 10 anos em que essa emenda constitucional teria um prazo de revisão? E em qual, nesse debate, onde entraria, por exemplo, a proposta de desvinculação das receitas da União? O que provocaria, em termos orçamentários, essa conjunção de fatores? A não reforma da Previdência, ou a demora de uma reforma da Previdência, ou de uma reforma da Previdência, de certa maneira, pouco robusta, a PEC do teto de gastos e as propostas de desvinculação das receitas da União. Isso, tem mais fiscais. Olha só, começando pelo terceiro ponto, que é o mais fácil, na verdade, a proposta de desvinculação já existe, já foi aprovada e vale por vários anos, tá? Por alguns anos, tá? Vamos aos dois pontos principais, o teto e o impacto associado à realização ou não da reforma. Tá? Depois, para quem tiver interesse, recomendo hoje à noite ou amanhã vocês entrarem em www.planejamento.gov.br e aí, fuçando lá rapidamente, tem um ícone orçamento e aí tem a LDO. Se vocês estão familiarizados, o governo envia no mês de abril a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são alguns princípios gerais e alguns números agregados em relação ao que se imagina para a realidade fiscal do ano ao qual irá se referir o orçamento e mais 2 anos. Tá? Então, o governo acabou de mandar a Lei de Responsabilidade Fiscal associada aos anos de 19, 20 e 21, e uma vez aprovada, depois com o devido detalhamento, ela será a base para o projeto de orçamento a ser enviado em agosto, sempre até o dia 31 de agosto, e, se tudo correr bem, aprovado até dezembro, especificamente esse, claro, só para 2019. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre a LDO é um negócio de um monte de artigos, um número grande de páginas, um monte de detalhes, etc. É meio insuportável a leitura, tá? Mas, justamente por isso, para a sociedade entender o que conta, todas as vezes que o ministro encaminha, o faz acompanhado de uma síntese, que é um PowerPoint inteiramente compreensível para qualquer um, aí dependendo do ministro, entre 10 e 20 slides, tá? E este PowerPoint é bem interessante porque retrata exatamente isso que você está falando. Aí daqui, te confesso, do meu ponto de vista, com um certo exagero, no sentido que adota hipóteses muito pessimistas em relação a alguns elementos que dramatizam, talvez excessivamente, algo que já é per se dramático. Tá? Como é que aqui eu posso usar isso aqui ou orçamento? Como é que o governo faz o orçamento? Ele tem um total de receitas, tá? Ele aqui desconta as transferências a estados e municípios e chega ao conceito de receita líquida, tá? E aqui tem o agregado das despesas, e esse agregado das despesas ele é dividido em gasto com pessoal, que em geral agrega tanto ativos como inativos, benefícios previdenciários do INSS e outras despesas, sendo que o governo passou a dividir entre despesas que ele chama de obrigatórias, tá? E o que ele chama de despesas discricionárias. Bom, e aí você vai ver que nesse slide 7 ou 8 dessa apresentação, relativamente curta, um PowerPoint de 10 slides, tá?
Então, o que acontece? Tem uma certa hipótese associada à receita, etc. Tem o total, como você bem lembrou, das despesas que daqui a pouco, não ainda, tá? Mas daqui a pouco passam a esbarrar no teto, tá? Hoje, devido ao arroxo que houve recentemente, estão abaixo do teto, mas se crescer um pouco, esbarrar no teto, tá? Esse teto será alcançado daqui a 2 ou 3 anos, tá? E aí, ao esbarrar no teto, o que acontece? Como isto continua crescendo, despesa com pessoal cresce, etc., as obrigatórias você tem que fazer, então todo o ajuste se dá nas discricionárias, tá? E aí você vê o número, tá? Não vou te dizer porque eu realmente não me lembro de cabeça, mas segue uma trajetória que é simplesmente absurda no seguinte sentido: se isso acontecer, isso não vai acontecer, ou seja, a sociedade não vai tolerar isso, porque, para você ter ideia, é algo assim, da ordem de grandeza, começa em 100 e acaba em 50. O mundo real não funciona dessa forma, tá? Então haverá uma pressão tal que, se nós não formos capazes de reformar isto de tal forma que a velocidade disso seja atenuada por um tempo, esse teto não vai ser cumprido, tá? O problema é que aí o buraco é mais embaixo, tá? Porque aqui a gente está indo além da Previdência, mas não há, nesse contexto que, para o bem ou para o mal, foi criado, tá? De vinculação entre esse teto e a Previdência, como desvincular da questão macroeconômica. E aí, muito resumidamente, tá? Ainda que assumindo que esteja falando de coisas controversas, aí não é preto no branco, não é matemática, envolve uma série de considerações e entendo que outras pessoas possam ter uma visão diferente. Neste particular, hoje considerar que eu sou detentor absoluto da verdade, tá? Mas na minha interpretação, que acho que se casa com os fatos, nós tivemos uma guinada importante em 2016, no sentido de que o país estava, e eu não vou entrar em considerações políticas que sabemos todos que dividem dramaticamente o país, mas em termos econômicos, não é, estávamos numa rota perigosíssima, com a dívida pública aumentando, a inflação, enfim, aí os fatos objetivos falam por si sós, tá? E em 2016, no final do ano, tá, houve uma mudança que um antigo professor meu definia como caleidoscópica, tá? Aqui com caleidoscópio, você faz uma pequena mudança e muda tudo, tá? Então, o que foi essa pequena mudança? Na minha avaliação, de muitos colegas, foi a aprovação da regra do teto, que sinalizou, que o mercado acreditou. Se isso ocorrerá ou não, vamos ver em 2019 e 2020. Mas o peixe que o mercado comprou foi o seguinte: de alguma forma, ninguém sabe exatamente como, ninguém sabe exatamente quando, se achava que seria em 2018, não foi, tá? Ficou para 2019, vamos ver, tá? O gasto será contido, e para que o gasto seja contido, a reforma da Previdência terá que ser aprovada. E isso, inequivocamente, acalmou o mercado financeiro. Basta olhar a trajetória de todas as variáveis, dólar, juros, etc. Depois daquilo houve essa bonança que está se mantendo até agora, com uma situação que, digamos, para a minha geração é inédita, de juros tão baixos, etc. Tá? Tudo isso no pressuposto de que isto aqui continuaria. Tá? Se isto aqui não continuar, seria leviano de dizer, não continuando isto, então vamos para a hiperinflação, até porque eu acho que a coisa não é binária. Acho que quero acreditar que realmente a minha geração, tem 55 anos, tá? Não verá outra hiperinflação pela frente, mas certamente vai ser uma situação muito difícil, muito mais difícil do que seria se esse teto for respeitado, tá? Então acho que qualquer que seja o vencedor das eleições, ele enfrentará uma espécie de escolha de Sofia ano que vem, tá? Porque não há decisões fáceis a tomar. Não há zona de conforto. Uma zona de conforto aparente, natural, se diz, a sociedade não está madura, vamos continuar discutindo reforma previdenciária porque a sociedade não aceita, etc. Ok, mas o que você faz com isso aqui? O mercado não vai ficar chupando o dedo
esperando que a dívida pública volte a aumentar, tá? Então, há uma calmaria notável no sistema financeiro. Tenho reuniões, foi uma parte do meu trabalho com investidores, assim, uma tranquilidade que não vejo lá, nunca vi, de certa forma, tá? Mas ela pode ter um lado enganoso, no sentido de que, se o próximo governo assumir e revelar que não tem noção dos desafios a enfrentar, isso potencialmente pode mudar rapidamente numa direção realmente preocupante. Só mais uma última pergunta para encerrar. Bom, boa noite. Eu queria primeiramente agradecer aos palestrantes a estarem aqui disponibilizando a noite de segunda aqui com a gente. E eu queria formular a minha pergunta em cima de algo que o professor Fábio Zambiti falou, sobre a mulher que não é só dona de casa e ela é mãe e ela não está sendo favorecida pelo modelo. E eu queria saber se tem alguma forma realmente realística economicamente da gente remunerar essas mulheres e dar uma previdência para elas, porque a contribuição delas no mercado não é direta, é uma contribuição como mãe, como dona de casa, que é um pouco intangível. Então tem alguma forma matemática de a gente formular realmente essa... De uma forma, além do marido ajudar mais, não é? Sim, mas dentro da previdência em si, a Janice. Obrigado. Bom, essa temática me parece muito importante, né? Como eu disse, a gente tem que repensar o nosso modelo protetivo e deixar um pouco esse arquétipo do século XIX, que parte de premissas não universais de cobertura, em que há uma tendência também a favorecer a proteção masculina em detrimento da feminina. E outro aspecto que eu acho muito importante nessa discussão e tem a ver com sua pergunta, né, é a prioridade, né, da proteção. A quem efetivamente a gente tem que proteger dentro do modelo brasileiro? Porque quando a gente fala em previdência, o que vem à nossa mente é o idoso, né? Figura lá do velhinho, etc. Só que, dentro da Constituição de 1988, tem uma opção normativa que já foi feita, que é a criança, não é o idoso. Se você perguntar no Brasil, quem tem preferência, a criança ou o idoso? É a criança. Ah, porque sou eu que estou dizendo? Não, porque está lá na Constituição. A Constituição já fez essa escolha. A Constituição chega a ser redundante, né? Para falar absoluta prioridade. Bom, prioridade é prioridade, né? Absoluta prioridade para não deixar dúvida que a preferência tem que ser para a criança. O que o nosso modelo previdenciário oferece para a criança? Nada. Absolutamente nada. Nosso modelo é mais calcado a proteção do idoso do que crianças. Aí, quando eu falo isso, é aquele choque, né? Como assim? Previdência para crianças, vai nascer aposentado já? Não, não é isso. A previdência não tem só benefício, ela tem serviços também. Ela tem um braço de serviços que podem ser robustecidos para esse tipo de clientela, como, por exemplo, creches e pré-escolas. É o que acontece com alguns países europeus, escandinavos principalmente, em que a Previdência chamou para si essa responsabilidade. Não, vamos patrocinar aqui creche, pré-escola para essa molecada. E aí, com isso, você atinge várias finalidades, porque você consegue amparar essas crianças, prestigiando o seu foco principal, ali, a clientela mais importante. Você consegue também atender as mulheres que conseguem dividir essa responsabilidade. E você ainda consegue melhorar o aspecto demográfico, porque as mulheres voltam a ter filho. Essa é uma pesquisa também que foi feita em âmbito mundial, né? Por que as mulheres começaram a ter menos filhos? Ah, porque não querem? Não, a maioria das mulheres pensam em ter lá 2, 3 filhos, só que você acaba postergando esse projeto familiar em detrimento da sua atividade profissional. A gente vê isso hoje no Brasil. A mulher está lá com seus 20 e muitos anos, não, deixa eu me formar, começar a trabalhar. Isso vale para os pais também. Quando eu casei, eu queria ter 3, depois tive 1 e tá bom que chega. Eu comecei tarde e consegui 3. Então a gente tem uma média, a pirâmide etária tá boa. Aí o que acontece? A mulher espera os 30. Não, aos 30 eu vejo. Não, aos 30 anos já está meio ruim ainda, vamos esperar mais um pouco. Aí chega aos 40 anos, já está com a vida mais resolvida, dá uma preguiça, né? Compra um cachorro e vida que segue. Para que ter filho? Então você tendo o sistema previdenciário chamando isso, né? Você também ao mesmo tempo propicia
uma melhoria nessa taxa de reposição da pirâmide etária. Então você tem vários aspectos aí que merecem ser revistos. Então tudo isso tem que ir para a mesa, né? A gente tem que deixar esse discurso demagógico de não, vamos lá dar um benefício antecipado para a mulher por causa da dupla jornada. Tem que parar e refletir um pouco, vai ver que isso não funciona sob nenhuma perspectiva. A gente tem que repensar, é o que eu falei no início, dentro do consenso, dentro do discurso franco, né? Deixando aí os partidarismos de lado, buscando o que é melhor não só para nós, mas para gerações futuras. Deixa eu completar, tá? Só no final com últimas palavras, tá? Dar um pequeno depoimento pessoal, para não dar uma impressão equivocada da nossa postura. Eu tenho já 26 anos de participação mais ou menos intensa, dependendo do ciclo de atividades públicas, sobre o assunto, tá? Eu gostaria que vocês acreditassem, você não tenha dúvida de que a parte do contingente de pessoas com as quais eu eventualmente posso não concordar em todos os detalhes, com os quais eu conseguiria chegar a um acordo em 5 minutos, tá? Olha, eu acho isso, outro acha isso, então tira aqui, põe lá, etc, tá? Por que isso não ocorre? Por duas coisas, tá? Em primeiro lugar, por um grau, assim, avassalador de demagogia com o qual o tema é tratado, tá? Eu fui um dos vários participantes do debate, chamado debate na Comissão de Reforma Previdenciária, que foi constituída depois do envio da proposta ao governo em dezembro de 2016, tá? E, curiosamente, dois dos maiores críticos, tá, que avançaram no dia em que eu fui, tinha 2 a favor, 2 contra, então um debate entre nós absolutamente normal. E como o tema é controverso e se presta para a demagogia, naturalmente na hora de falar a maioria foi crítica. Os dois maiores críticos eram, que partiam assim, literalmente de dedo em riste para a gente, assim, um negócio assim, extremamente desagradável, eram deputados da base aliada, que estavam lá para usufruir as benesses, não é, de aprovar emendas parlamentares, etc. E tal, mas também, aí eu vi, quando eu fui lá, achando que o que eu poderia falar faria alguma diferença ingenuamente no debate, tá? Aí quando eu comecei a falar, eu reparei que, na verdade, o show começa quando a gente acaba de falar. Por quê? Porque tem um negocinho desse que grava a gente para TV câmera. Então, quando o cara avança de dedo em riste para a gente, ele está falando para a câmera. Ele faz a pergunta em nome do povo, etc. e tal, acaba de fazer e vai embora. Literalmente vai embora. Quando chega o momento dos debatedores fazerem a tréplica, eles estão falando para as paredes, porque o interlocutor brilha pelas ausências, tá? E a outra questão está associada à honestidade intelectual, relacionado com a percepção de que se trata de uma questão de interesse coletivo versus a ideologização do debate. Eu, naquele mesmo dia, eu tive essa situação. Eu entendo perfeitamente o que são as regras da política, tá? Cada um obedece um certo script, etc. E encontrei deputados que estão na oposição. Era natural imaginar que não dariam votos para, mas que foram lá ouvir educadamente, sem um único gesto de agressividade, de grossura, etc. E encontrei também, e com os quais, longe dos holofotes, que isso já me aconteceu várias vezes na vida, eu conseguiria, em torno de um cafezinho, concordar. Depois, quando aparecem os holofotes, a coisa muda, tá?
E encontrei também deputados que, infelizmente, a gente falava e faziam coras e bocas, ficavam visivelmente falando mal da gente para o colega de lado, etc. Então, uma das razões pelas quais esse debate não avançou é pela ideologização absurda do debate, que vem sendo tratado por uma parte do espectro político como uma questão ideológica associada a interesses, às vezes, estrangeiros, etc., tá? Quando, na verdade, é uma questão, como falei, também matemática. Isso me lembra um pouco as minhas aulas de quando eu dava aula de finanças públicas ou de economia brasileira, eu, para provocar alguns alunos mais exaltados, tá? Quando me diziam que quando o Brasil começou o ajuste, tentou começar o ajuste fiscal dos anos 80, estava muito na moda a ideia naquela época de que o Brasil tinha se curvado à lógica do FMI. Eu dizia, o Brasil não se curvou à lógica do FMI, o Brasil se curvou à lógica, simplesmente, porque até então nós vivíamos num mundo de fantasia. Eu gostaria que nós saíssemos desse mundo de fantasia antes de que o mundo caia em cima das nossas cabeças, porque ele cairá se continuarmos nessa rota suicida. Obrigado a todos.